Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais de uma empresa em constante expansão e que se desenvolveu muito nos últimos anos. E a gente vê um crescimento tanto de mercado quanto de maturidade da companhia. E eu tô falando da Klabin. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso é super importante para receber o conteúdo em primeira mão e também para a gente poder chegar a mais pessoas. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre a Klabin, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. A Klabin, ela é a maior produtora e exportadora de papéis de embalagem no Brasil e também líder na produção de embalagens de papel. A companhia ela possui 25 unidades industriais, sendo 24 no Brasil, que eu vou apresentar para vocês, e também uma na Argentina. Além disso, a companhia ela possui 121 anos de mercado. São algumas gerações de operação e também demonstram a qualidade dessa companhia. Em relação aos negócios e produtos, ela possui 4 fontes de receita, que é algo que eu olho bastante quando vou fazer a análise de um ativo, que é florestal, celulose, papéis e embalagens. Então a gente vê um setor consolidado de operação e que tem alguns players que conseguem trazer bons resultados. Além da Klabin, a gente vê outras boas companhias que conseguiram se estruturar e além de uma maturidade na operação para conseguir crescimento e eficiência. Então, vou trazer para vocês aqui algumas informações importantíssimas da companhia e também alguns gráficos para a gente fazer a análise desse papel. O primeiro deles é a área total da companhia. Hoje ela possui 594 mil hectares de floresta plantada. Então a gente vê essa divisão principalmente em pinos, onde a gente tem 157 mil hectares, além de eucalipto, 107 mil hectares. Importante dizer que essas florestas elas estão espalhadas em grande parte do Brasil. Além disso, trago para vocês aqui a divisão das unidades fabris da companhia. A gente sabe que as unidades fabris elas ficam perto de onde estão essas florestas, então a gente vê essa divisão principalmente na região sul-sudeste, subindo para o nordeste brasileiro, além de uma unidade em Manaus. Então a gente vê que a companhia ela consegue tá com bastante unidade industrial, e isso é super importante em relação à logística para conseguir fazer as entregas aos seus clientes. Então a gente vê um foco muito grande em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que é onde está o maior parque fabril do país, além de operações do Nordeste, onde tem uma maior facilidade de ter essas florestas. Além disso, a companhia ela tem uma projeção de crescimento bem estruturada para até 2025. A gente vê um mercado que cresceu historicamente a 2,4, 2,5 ano após ano. Então, se a gente for comparar em relação a outros players, a outros setores, é um crescimento extremamente baixo, mas já é um mercado muito consolidado e, como eu falei, já tem mais de 120 anos de existência de operação. Então, a companhia que já está estruturada a conseguir crescer 2,2% ano após ano é algo que a gente tem que olhar com bons olhos. Então, uma projeção de crescimento tanto de operação quanto de milhões de toneladas de produção. Além disso, trago para vocês aqui também a divisão das ações da companhia. Então, a gente vê um total de 5,5 milhões de ações em circulação. E um ponto importante a trazer aqui para vocês é que o BNDES detém uma parte dessas ações. Então a gente vê ações distribuídas no mercado, ações entre os acionistas majoritários, além de alguma parte em tesouraria. O BNDES hoje possui 7,5% do capital dessa empresa. Trago aqui para vocês agora o crescimento esperado desse mercado ao longo dos próximos anos. Então a gente vê que grande parte desse crescimento vai ser direcionado principalmente pela América Latina e pela Ásia, no mercado de cartões, onde é grande parte da receita da companhia. Então a gente vê que até 2030 a gente tende a ter um crescimento moderado, mas é um ponto super importante para a gente ter ciência que provavelmente não é uma companhia que ela vai dobrar de tamanho, que vai ter uma variação gigante nas ações, que elas vão crescer exponencialmente. Não, já é um mercado mais maduro, mais já alinhado, onde ele já sabe exatamente o tamanho dele e os players eles vão competindo entre si para verificar quem que tem mais eficiência na operação. Então esse é um ponto extremamente importante na análise, para a gente saber quando a gente faz a análise desse papel, que não é o que vai ter um crescimento gigante. Então trago para vocês aqui um resumo da projeção de crescimento, principalmente do mercado de cartões até o ano de 2030.
Além disso, tem alguns pontos que eu gosto bastante nessa análise e que corroboram com a capacidade da operação da companhia para verificar se faz sentido ou não a gente fazer uma alocação no longo prazo e também apresentar um pouquinho mais desse papel. Então vou apresentar para vocês alguns pontos importantes que a gente tem que levar em conta quando a gente olha mais a fundo essa operação. A primeira delas é o endividamento, ou seja, um perfil de dívida alinhado e liquidez adequada para esse ciclo de crescimento que eu passei anteriormente para vocês. Então a gente uma companhia que ela tem um perfil de dívida mais alongado e ela opera um pouquinho mais alavancada na operação, mas ela está conseguindo trazer um perfil de dívida super ajustado ao nível de operação que ela traz e também ela tem liquidez para fazer frente a esses novos desafios e também essas projeções de crescimento. Então a gente vê em relação também aos desembolsos, uma diluição do fluxo de desembolso ao longo dos próximos 5 anos. É um ponto que eu vou trazer aqui no vídeo para vocês, o cronograma de dívida e também a parte de fluxo de desembolsos dessas operações. Também um cronograma bem alinhado, ou seja, uma flexibilidade de postergação ou de antecipar o cronograma inicial, tanto de planejamento da operação quanto de planejamento da dívida, que é um ponto super importante nesse setor, além de uma questão de integração, que é uma possibilidade de integração de maiores volumes dos projetos da empresa, ou seja, nas unidades de conversão para trazer mais embalagens da Klabin. Então esse é um ponto importantíssimo que a gente tem quando a gente faz uma análise de risco-retorno. Um ponto que eu gosto bastante de trazer é quando é um cálculo de se algo der errado, a gente saber exatamente o quanto a gente vai perder. Porém, se der certo, os benefícios disso são inúmeros. Então, a parte de a gente saber até onde o máximo de perda é algo importantíssimo quando a gente vai fazer uma análise de uma operação. Então, é um ponto que eu levo bastante, principalmente nos meus aportes e também na minha vida pessoal, que é, se tudo der errado, quanto que eu vou perder, qual vai ser o erro, para eu saber exatamente a possibilidade se tudo der errado. Então, pessoal, como eu sempre trago aqui para vocês, vou passar alguns números dessa operação, até para a gente ter uma ideia do tamanho dela e também alguma da realidade. Então a gente vê pontos positivos quanto pontos negativos se a gente for fazer uma análise de resiliência, uma análise de longo prazo. Então a gente vê algum histórico de uma companhia com 120 anos de mercado, porém grandes desafios no futuro, e eu vou trazer isso para vocês agora nos números. O primeiro deles é uma companhia que ela tem 0,8% de participação no Ibovespa. E um ponto importante é que ela teve prejuízo em alguns dos últimos trimestres. É um ponto que a gente tem que ter extremo cuidado, principalmente pelos desafios do setor de papel e celulose que ele passou nos últimos 5 anos. Então a gente vê um desafio muito grande nos últimos 5 anos e a companhia ela conseguiu agora se estruturar, principalmente revisando processos, revisando operações, revisando quais são as operações mais rentáveis, revisando florestas, também o Parque Fabril, para conseguir fazer frente aos novos desafios. Então a gente vê uma companhia com uma dívida líquida EBITDA de 4,2, ou seja, são múltiplos bem altos, são múltiplos até maiores que empresas do agronegócio ou elétricas, que historicamente elas operam a patamares acima de 2,5, acima de 3. Então uma dívida líquida EBITDA de 4,2 é um patamar bem alto. Em contrapartida, a gente vê um aumento de EBITDA nos últimos anos. Então ela saiu do EBITDA de 2,5 bilhões de reais em 2015, passando para um EBITDA previsto em 2020 de 4,9 bilhões de reais. Então a gente vê um crescimento médio anual de 15% nessa relação, o que é super importante e também é um pouco dos desafios que eu passei anteriormente e como a companhia ela conseguiu se estruturar muito bem nos últimos 2 anos. Também a companhia opera numa relação dívida bruta patrimônio líquido de 11,13. Em relação aos dividendos, ela tem um yield bem baixo, que ela paga mais ou menos 0,9% ao ano de proventos, com um payout médio de menos 7%. Então é mais ou menos um dividendo por ação de 4 centavos para cada ação que o investidor possui. Hoje ela opera numa relação preço-lucro de menos 7,7%, principalmente porque ela teve prejuízo em alguns dos últimos trimestres, e também uma relação EV/EBITDA de 9,4. Então, trago para vocês aqui alguns números para a gente entender maior aonde a gente está pisando e também uma certa realidade dessa operação. Então, pessoal, agora que eu passei para vocês alguns dos números da companhia, vamos entrar também uma parte de EBITDA ajustado, onde a gente traz um volume de vendas e também a parte de
quanto de EBITDA a companhia ela vem conseguindo trazer historicamente. Então o primeiro gráfico que eu trago para vocês aqui é o volume de vendas. Então a gente vê um volume crescente nos últimos trimestres, principalmente em relação ao aumento da demanda, tanto na Ásia quanto na América do Norte, que são mercados em que a companhia está super presente, além, é claro, do Brasil. Agora, como eu prometi para vocês, trago um pouquinho mais sobre a dívida líquida e a alavancagem da companhia. É um ponto que a gente tem que ter extremo cuidado, principalmente porque ela tem uma dívida líquida EBITDA bem alta, então é um ponto que a gente tem que ter extremo cuidado do cronograma de vencimento dessa dívida. Então a gente vê um prazo médio de aproximadamente 10 anos e uma amortização média de 1,2 bilhões entre 2021 e 2023, que é o período de construção de um projeto super importante da companhia, que é o projeto Puma 2. Vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre esse projeto logo mais na análise. Então, qual é a posição que a gente tem para a companhia? Ela fechou com uma dívida bruta em setembro de 2020 de 28,9 bilhões de reais. Em contrapartida, ela tem 7,8 bilhões de caixa, fechando uma dívida líquida de 21,1 bilhões de reais. Então, o que a gente consegue ver? A relação de dívida líquida, ela aumentou principalmente em 2020, além da relação dívida líquida EBITDA, aumentou bastante, que ela saiu de patamar de 2,9 em dezembro de 2018 para os atuais 4 vezes. Então a gente vê principalmente um aumento da dívida e em contrapartida a gente não vê um aumento do EBITDA. Então a companhia ela se endividou um pouco, principalmente para fazer caixa e também pelos vencimentos e para ela ter mais segurança para passar pelos próximos 2 anos que vão ser bem desafiadores para o setor de papel e celulose, mas eu vejo com bons olhos. Um ponto aqui é que eu vejo com bons olhos em 2 anos, mas eu não consigo ver segurança nesse setor por 15, 20, 30 anos. Então ele tem uma parte mais volátil e que não consegue deixar grandes lucros, grandes margens. Então essa é uma coisa que me incomoda para montar a posição nesse ativo. Além disso, a gente vê uma amortização bem forte a partir do ano de 2025. Então a gente vê que agora, no curto prazo, a companhia está super bem posicionada em relação aos vencimentos da dívida. E também a gente vê uma estruturação muito forte da parte financeira para alongamento dessa dívida. Então, bem em cima do gráfico, a gente vê o prazo médio da dívida, que é um ponto super importante que as tesourarias olham e que é um cuidado super grande que geralmente o diretor financeiro tem que ter para fazer a gestão do endividamento. Então, a gente vê um prazo médio que aumentou bastante, que hoje está em 117 meses. Com certeza é um trabalho que a companhia vem trazendo há 2, 3 anos de alongamento da dívida. Então são negociações duras que eles têm que fazer com os bancos e também para vender, digamos, vender o peixe para conseguir o alongamento dessa dívida a níveis interessantes de custo. Então aqui a gente tem 2 pontos. O primeiro são uma dívida bem alta que ela tem, porém em contrapartida é uma dívida com prazo médio muito bom, muito interessante. Então são prós e contras dessa informação. Então pessoal, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho mais da análise da Klabin. É o primeiro vídeo que eu faço sobre papel e celulose. Vou confessar para vocês que eu não tenho tanta familiaridade com esse setor, principalmente porque é um setor que eu não gosto bastante. Claro, a gente nunca vai saber tudo, então eu vou escolhendo os setores que eu gosto e dentro desses setores eu vou escolhendo as empresas. O setor de papel e celulose não é um setor que realmente me atrai, mas a gente vê um posicionamento e uma melhora operacional das companhias. Então, principalmente da Klabin, que conseguiu melhorar, Suzano, e uma companhia que está trazendo muitos pontos positivos, que eu posso fazer uma análise futuramente, é a Irani. A gente vê uma melhora, uma eficiência operacional, tanto das florestas, quanto da operação, quanto os níveis de eficiência operacional, que se refletem principalmente em EBITDA. Então, eu trago para vocês um pouquinho dessa análise até para a gente entender maior como que funciona esse setor e dentro desse setor quais são as empresas que mais se adaptam à nossa realidade de investidor. Um ponto que eu trago bem forte da Klabin é principalmente a emissão de Green Bonds, que são títulos onde há um comprometimento da companhia de fazer uma série de ações de proteção ambiental e também de menor emissão de carbono. Esse é um mercado extremamente pequeno ainda no Brasil, a gente vê pouquíssimas operações se comparado aos Estados Unidos, mas gradativamente a gente vê movimentação de grandes players, principalmente para se adaptar a essa nova realidade, e também o mercado ele tá se ajustando a essa nova demanda, tanto das companhias quanto dos consumidores. Então é super importante que a Klabin já saiu na frente e ela conseguiu emitir o primeiro título Green Bond. Vou trazer para vocês um pouquinho mais dessa informação.
ela conseguiu emitir um título Green Bond com prazo de vencimento de 30 anos. Então, o que acontece? A companhia ela emitiu 2 títulos. O primeiro foi de 500 milhões de dólares com vencimento para 2027, onde ela paga um juro de 4,87% ao ano com prazo de vencimento de 10 anos. E depois ela fez uma operação muito bem estruturada de 700 milhões de dólares com vencimento com prazo de 30 anos, onde ela paga um yield, uma taxa de juros de 7% ao ano, com vencimento em abril de 2049. E o que esses projetos eles têm de diferente em relação a emissões normais de títulos de dívida? O primeiro dele é o manejo florestal, restauração de florestas nativas, energia renovável, transporte limpo, eficiência energética, além de um gerenciamento tanto de resíduos quanto de produtos ecoeficientes. Então a companhia está comprometida na gestão, principalmente de green bonds, de menor emissão de carbono, e ela vai fazer uma série de ações principalmente para reduzir a emissão tanto de carbono quanto de resíduos na sua operação. Então, é mais um ponto super positivo para ela. Bom, pessoal, trouxe para vocês um pouquinho mais da análise da RRI. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se te ajudou, se inscreve aqui embaixo, deixa o like no vídeo e ativa o sininho. Isso é super importante para a gente chegar a mais pessoas e também para compartilhar mais esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo!